160 Tilt Pop Capítulo 141 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Eu ajudei Maxi melhor. Mirage deixou Sylvester e rapidamente voou para a borda distante dos pântanos secos. Ele pousou no topo de uma colina e rapidamente vomitou o enorme canhão. No entanto, depois de fazer isso, seu cérebro ficou em branco. Ele não tinha ideia de como operar a coisa. Cada vez que Sylvester operou, ele estava ocupado com alguma coisa. Então ele nunca viu realmente o que eu era, onde e o que era pressionado. Cristais de luz e cristais de solário. Lembre-se de lembrar-se e imediatamente vomitou sacos do material referido. Mas, novamente, ele não tinha ideia de qual cristal estava para qual lugar. Afinal, as caixas para guardar os cristais eram enormes e ele nem sabia o que colocar. Mas ele queria ajudar e, vendo o campo de batalha, sentiu necessidade de se apressar. O que eu faço? Cristal brilhante, vem aqui. Ele murmurou, usando suas patinhas para encher as caixas onde os cristais estavam guardados. Mas ele ficou irritado e empurrou os sacos inteiros de cristal nos dois lugares, tantos quantos coubessem dentro deles. No entanto, ele não viu o marcador vermelho dentro das caixas de armazenamento. Bom, ele fechou as caixas de armazenamento e começou a mirar o canhão usando suas patas poderosas. Havia um sistema de mira bem pensado, mas como planejado um pouco de matemática, Mirage confiou apenas em seus instintos. O que agora? Ele não tinha ideia de como lançar o canhão. Ele notou várias runas aqui e ali e começou a bater nelas aleatoriamente, girando o canhão por todos os lados, miando freneticamente e se xingando por não ser mais diligente. Eu odeio isso. Ele rosnou e deu uma tapa aleatória na parte de trás do cano, onde estava escrito um pequeno aperte aqui que ele não viu. Estrondo. Uma luz ofuscante rompeu instantaneamente e afogou tudo nela. O som veio depois, e Shonk reagiu fugindo do canhão brilhante. Todas as runas começaram a brilhar e logo apareceram rachaduras no próprio canhão. Neo. Não quebre. Mirage esclareceu. Mas logo, o enorme feixe de luz ardente, com coleções de metros de largura, semelhantes ira dos céus, disparou do canhão, enquanto o próprio canhão se cortava. Era tudo muito ofuscante para alguém perceber, mas para uma espécie de miragem, ele havia definido o alvo corretamente. Um pouco mais tarde, quando a luz resultante e Mirage deram uma olhada, ele não pôde deixar de rir de culpa e jogou os braços para o céu em triunfo. Opa! Ele miou em estado de choque. Eu sabia que conseguiria. Ei! Talvez eu possa ajudá-lo novamente com mais canhões. Tenho tantos. Mirage, ameaça, agora sabia como operar o canhão. Sendo esperto com algumas lições que aprendeu, ele mudou para um novo lugar e desta vez destruiu 2 canhões. Ele colocou alguns cristais logo depois e apertou o botão. Estrondo. Estrondo. Uá! Ele rugiu em triunfo, disparando raios de luz sem nenhum cuidado. Todos visavam o monstro Bloodling e acertaram em cheio. Sylvester, Malesius e Ratagun observaram a liberação repentina de raios de energia descontrolados atingindo o monstro Bloodling. Era tão poderoso que a criatura não conseguiu nem soltar um grito de dor ao ser destruída pela luz abrasadora. Mas então, mais raios de luz seguiram e atingiram o cadáver da criatura até que ele começou a queimar em cinzas, e até mesmo as cinzas desapareceram. Pare. Já está morto, Sylvester murmurou, chocado e orgulhoso de como Shonk manuseou o canhão com tanta maestria. Zamatar viu seu animal de estimação morrer tão rapidamente. Isso o irritou e era visível, com seus chifres escuros ficando vermelhos e seus olhos amarelos começando a brilhar. Suas mãos começaram a mudar, os 5 dedos se dividiram e se transformaram em 10 dedos em cada mão como se fossem flores de dedos. Eu o chamei de Orion, meu pequeno animal de estimação, disse Zamatar friamente. Um animal de estimação por animal de estimação, então, você não acha? Zamatar apontou sua mão nojenta e assustadora para a Mirage, que estava trabalhando nos canhões. Na palma da mão, um raio negro começou a se formar, e os dedos aparentemente adicionaram uma névoa negra a ele, como se fosse puro solário da natureza, uma habilidade dos elfos. Uau! Então,
Raios de trovão negro saíram de suas palmas e viajaram em direção à miragem. Houve dezenas de mais tiros disparados antes mesmo que o primeiro atingisse o alvo. Você pode ficar de mau humor mais tarde, disse Zamatar e mudou a direção do braço em direção a Sylvester e ao resto. Ao mesmo tempo, a outra mão mudou de forma novamente e seus dedos se esticaram, formando uma lança longa e afiada. Estrondo. Porém, antes que Zamatar pudesse reagir, outro raio de luz veio da beira do pântano e o atingiu. Depois mais uma, e depois disso, mais algumas explosões vieram e o atingiram bem no centro, jogando para longe no ar e deixando seu corpo fumegante e chamuscado. Sylvester riu, sabendo muito bem que Zamatar havia deixado o Mirage irritado. Shonk provavelmente comeu os raios pretos. Vamos esperar quanto tempo leva para ele perceber que pode disparar os raios de volta. Ataque eu ao mesmo tempo, sugeriu Sylvester e preparou-se com sua espada de luz em uma das mãos. Ao mesmo tempo, ele começou a usar o raio da ira do céu com a outra mão sem esforço e planejou um ataque maior. Estrondo. Sylvester desapareceu de seu lugar mais rápido do que a maioria dos olhos poderia ver. Ao lado dele, Ratagun e Malisius o seguiram. Quando Sylvester imediatamente entregou Zamatar em um duelo, usando as lâminas e anulando os raios negros, o demônio disparou com sua própria ira dos céus. Uau! Ratagun juntou-se ao lado de Sylvester e apontou a espada na direção da cabeça de Zamatar. No topo da espada, camadas de runas e círculos verdes e marrons lamacentos pairavam. Bom! Inúmeras flechas finas e afiadas surgiram das runas e atingiram o rosto do demônio, surpreendendo-o. As flechas tinham corpos de madeira e a ponta da flecha era feita de pedras endurecidas. O domínio da magia da terra e do verde era utilizado nas artes marciais élficas. Sylvester complementou esse ataque e passou por cima de seus lintiles, ganhando altitude. Então ele balançou os braços em direção ao céu, e todo o teto do escudo em forma de cúpula que Sylvester havia feito começou a brilhar. Um segundo depois, bilhões e bilhões de gotas de chuva afiadas, em forma de agulhas, de luz sólida e abrasadora começaram a cair. Eles não machucaram Ratagun e Malisius, mas sim quando atacaram Zamatar. Eles perfuraram sua pele humana mortal e implodiram, deixando buracos ensanguentados por todo ele. Urar! Zamatar rugiu como um demônio, seus gritos abafados e sua raiva aumentando. General Zamatar não conhece derrota. Foto. Zamatar desapareceu de seu lugar e apareceu à distância. Era semelhante ao teletransporte, uma habilidade provavelmente aprendida após absorver um mago com tanto talento. Mas depois disso, Zamatar sorriu e ergueu as palmas das mãos para o céu, imitando Sylvester. Não, isso não é possível. Ratagun exclamou em estado de choque. Uau! Assim como Sylvester, inúmeras agulhas de luz solidificada caíram por toda parte. Sylvester imediatamente os anulou antes que pudessem tocá-los e causar danos. No entanto, isso tornou muito óbvio o tipo de situação em que se encontravam. Zamatar provavelmente tinha todo o conhecimento mágico possível e controlava todos os elementos imagináveis. Não tão rápido. A voz dracônica de Malisius reverberou por todo o pântano. Ele apareceu abaixo de Zamatar, em sua forma completa de dragão. Com as mandíbulas bem abertas, ele estava pronto para devorar o demônio com a boca. Sylvester avançou naquele instante, sabendo que isso não iria funcionar. Você pode saber o que os outros fazem, mas você nunca aprenderá o que eu inventei. Ratagun. Salve Malisius. Esse idiota vai acabar morto. É inútil. Ratagun gritou de volta, embora correndo para deter o dragão. Seu orgulho foi ferido. Ele não vai ouvir nenhum de nós agora. Sylvester cerrou os dentes e ergueu as duas mãos na direção de Zamatar, como se estivesse tentando apertá-lo. Sylvester sentiu todo o seu corpo se tensionar e todo o seu rosto foi tomado por veias avermelhadas. O sangue começou a se espalhar em seus olhos dourados e seu nariz sangrou rapidamente. Suas palmas tremiam incontrolavelmente, pois a força da natureza que ele tentava manipular era suprema e poderosa demais. Por favor, trabalhe. Sylvester cerrou os dentes, observando tudo acontecer em câmera lenta em seus olhos aguçados. Tolamente, Malisius mal acertou Zamatar com suas mandíbulas gigantescas, e Ratagun errou por alguns centímetros ao acertar Zamatar. Bzzz. Um ar circular, quase invisível, mas sólido apareceu ao redor de Zamatar, e ele olhou para Sylvester em estado de choque.
O sorriso assustador desapareceu do rosto do demônio, e ele tentou voar para fora das mandíbulas de Malesius em vez de entrar como antes. Você não pode escapar. Sylvester gritou e deu um passo à frente, forçando cada passo e sangrando nas veias. O eletromagnetismo não poupa ninguém. Ah! Zamatar gemeu e sua carne começou a se despedaçar enquanto ele lutava contra o campo eletromagnético localizado de Sylvester ao seu redor. Ele tentou usar toda a magia que conhecia para fugir, mas não havia nada parecido com o que Sylvester estava fazendo. General! Zamatar! Não perde! Zamatar rosnou e rasgou sua própria carne, parecendo nada além de um cadáver perfurado do esqueleto quase exposto. Ele é muito poderoso. Nível 10. Sylvester grunhiu, encontrando-se no seu limite. Mesmo 1000 vezes, a gravidade não está derrubando. Então vamos tentar mais. Sylvester teve que se aproximar para isso, mas cada vez que dava um passo, também sentia resistência. Ele nunca havia tentado essa habilidade, nem era natural para seu corpo. Morra! Demônio! Malesius rugiu e, por fim, fechou a boca, engolindo-os a matar completamente. Um inferno arrasou dentro de sua boca e chamas vermelhas saíram de suas narinas. Como se fosse uma fornalha, o dragão tentou transformar tudo em cinzas. Sylvester nunca permitiu que sua magia morresse e manteve o campo eletromagnético pronto. Ele ainda podia sentir Zamatar dentro das mandíbulas. Malesius é fraco demais para ele. Sylvestre! Ratagun gritou naquele momento. Olhar para baixo. Por instinto, ele o fez. E bem na terra seca do pântano, ele notou o corpo esquelético de Zamatar parado, acenando para ele sorrindo. Ah! Malesius riu em vitória. E o dragão vence. Mas Sylvester sabia que havia mais do que isso quando notou a expressão horrorizada de Ratagun. Não importa o quão tenso ele se sentisse, ele caminhou sobre Lintitilis ao lado dele e deu uma olhada. Querido Solis! Sylvester exclamou desamparado. Ele não sabe, acrescentou Ratagun, suando profusamente com a facilidade com que um deles caiu nas mãos do demônio. Atrás do corpo do dragão de Malesius havia um buraco enorme o suficiente para que eles descobrissem o coração gigante perfurado e coberto de chamas. A escolta de sangue e a morte pareciam garantidas. Na sensação falsa de vitória, Malesius pairando, nem mesmo ciente de que seu corpo estava agora além do reparo, não demoraria muito para que houvesse desespero, e ele não seria capaz de pagar nenhuma cura, apenas orações. Tio-It-Pop capítulo 142a. Malesius gemeu de repente e sentiu a dor percorrer todo o seu corpo. Ele lentamente começou a perceber que havia algo errado quando o calor em seu corpo começou a diminuir. Suas asas agitadas parecem fracas, incapazes de mantê-lo emparelhando no ar. O que está acontecendo comigo? A confusão aconteceu quando seu cérebro perdeu o sangue necessário para funcionar. Logo depois, seu enorme corpo mergulhou como um enorme meteoro. Seu corpo, ainda queimando em fogo, finalmente caiu com um baque forte, formando uma pequena cratera ao seu redor. Com isso, o rei Malesius, um mago supremo, deu seus últimos suspiros. Irritados, confusos e desesperados para viver, mas não havia nada que pudesse fazer. Sylvester e Ratagun observam o gigante cair impotente. Se as opções forem adequadas para curá-lo naquele estado, certamente deverá expandir todas as suas reservas de solário. Lutar contra o demônio teria se tornado impossível. No entanto, no fundo de seus corações, tanto Sylvester quanto Ratagun sabiam que isso era uma vitória disfarçada. Com a morte de Malesius, os dragões ficaram sem nenhum mago supremo. Agora, pai e filho poderiam realmente capturar o continente e trazer alguma ordem. Qual é o plano? Ratagun perguntou. O demônio conhece todos os elementos que conhecemos. Não é meu, Sylvester grunhiu de volta, ainda mantendo Zamatar no chão com uma gravidade mais de 1000 vezes imposta a ele. Suspeito que ele já seja um mago supremo de nível 10. Mais do que isso significa que não seremos capazes de detê-lo nem em nossos sonhos mais loucos. Não sei o que ocorre além dos magos supremos, mas isso é algo que prefiro explorar pessoalmente do que assistir. Ambos decidiram descer e lutar contra o homem no chão. Como as paredes rúnicas foram criadas para garantir que Zamatar não pudesse recuperar seu solário, elas só precisaram fazer o demônio esgotar seu solário. Devo dizer que você é tão genial quanto ouvi nos rumores, Zamatar falou enquanto olhava para Sylvester,
A carne em seu corpo já crescida. Não sei que habilidade estranha você possui. Certamente não é tão simples quanto a manipulação da gravidade. Sylvester não falou e revelou seus segredos. Ele já sofreu resistência por interferir nas leis da natureza em tal escala. Por que você veio a este mundo? Quem o invejoso? Quem é seu governante? Seu rei? Rei? Ah, temos nossa imperatriz mãe, a alma mais pura e gentil de todas, respondeu Zematar, ridicularizando um pouco Sylvester. Comparado à sua civilização, a nossa é muito mais avançada, civilizada e honrada. Eu posso ver, muito civilizado, de fato, Ratagun provocou de volta. Todo mundo parece tão feio quanto você no seu mundo. Sylvester permaneceu em silêncio enquanto conversavam, pois se lembrou da visão que teve uma vez do corpo do demônio sob o palácio do Papa. Pelas visões, fica claro que os demônios são realmente muito mais avançados do que nós. Eu vi aqueles arranha-céus enormes e altos. Mas se for esse o caso, por que atacar este lugar? Então por que você está aqui? Sylvester questionou seriamente. Para cumprir minha missão, respondeu Zamatar e ergueu suas mãos assustadoras de 10 dedos em direção a Sylvester, embora demonstrando muita luta para fazê-lo. A gravidade não era tão perturbadora para ele quanto parecia. Caso você ainda não saiba, o general Zematar nunca perde. Sylvester zombou e deu um passo à frente, mantendo sua magia eletromagnética funcionando. Essa foi a única maneira de conter Zematar o suficiente e garantir que não ocorressem mais vítimas. Deixe-me provar o contrário. Sylvester bateu o pé no chão e trepadeiras enormes e afiadas começaram a sair e atacar Zamatar por baixo, forçando-o a se afastar, mas a gravidade o atrasou. Sua carne foi danificada, deixando buracos nela. Urá! Naquele momento, Sylvester rugiu como um dragão e, semelhante ao Lorde Inquisidor, cuspiu fogo no demônio. Enorme, de longa distância e poderoso, essa era a maneira de combatê-lo. Bom! Bom! Ratagun começou a atirar lanças de madeira em Zamatar. Cada lança foi reforçada com runas mágicas que lhes conferiam propriedades de fogo ou ar. Eles atingiram o esqueleto de Zamatar e o feriram fisicamente. Deve haver uma chave em algum lugar. Sylvester lembrou a si mesmo que estava lidando com um demônio. Ele sabia que precisava ser rápido, pois a magia eletromagnética estava consumindo suas reservas de solário, mais rápido do que ele conseguia absorver da natureza ao seu redor. Ah! Sylvester deu tudo de si e correu em velocidade normal. Como se estivesse flutuando no chão, ele usou a magia elementar da terra, jogou pedras afiadas em Zamatar e o atingiu com pilares que se ergueram do chão. Mas eles nem sempre funcionaram, pois Zamatar também usou a magia elementar da terra para negá-la. Estrondo. Sylvester novamente vomitou uma rajada de fogo de sua boca, cobrindo o demônio por inteiro. Mas naquele momento, o demônio copiou e lançou uma bola de fogo em Sylvester. Depois disso, Sylvester chutou ar em direção a Zamatar, enviando lâminas de ar invisíveis que poderiam destruir cidades com um único movimento. No entanto, Zamatar fez o mesmo e negou. Uau! Bom! Baque! Sylvester enviou todos os ataques elementais que pôde, mantendo a gravidade pesada. Porém, a cada vez, o demônio rebateu com a mesma magia, revelando que ele tinha tudo o que Sylvester fez. Entendi. Sylvester saltou abruptamente para trás após a troca de movimentos. A chave está em seu coração. Ele estava usando a magia dos anciãos para escanear tudo ao seu redor e ver o que havia dentro de tudo. Ele também foi capaz de ver o interior do corpo de Zamatar. Parecia haver um coração batendo e dentro dele havia uma coisinha que escorria muito solário. Rei Ratagun. Sylvester saltou ao lado do rei élfico e contou-lhe o plano. Vou liberar a pressão que o mantém no chão. O plano é simples. É muito perigoso. Ratagun objetou. Sylvester balançou a cabeça. Sem destruir a chave, não podemos derrotá-lo. Temos que fazer isso, Rei Ratagun. Este é o único caminho. Ratagun olhou para o demônio e suspirou. Tudo bem. Eu confio em suas palavras. Sylvester assentiu e olhou para o céu. Invisível para os outros, ele viu Mirage voando acima e deixando cair a fina lança do infinito, sua arma querida. Clank. Assim que ele levantou as mãos e pegou a lança, o campo eletromagnético desapareceu e libertou o demônio de suas restrições invisíveis. Zamatar desapareceu do local e se moveu a uma velocidade não inferior à da luz.
Ambos os braços se transformaram em longas lanças de ossos, cobertas por uma névoa negra e venenosa. Sob seus pés havia magia de fogo. Nas suas costas havia magia do ar impulsionando para frente. Sylvester fez o mesmo e foi ainda mais rápido que Zamatar. Ele ativou a lança do infinito e aumentou seu comprimento. Uma dúzia de runas antigas de magia elementar de luz se formou na ponta da lança, espiralando e brilhando, massivas e redondas. Reagindo a ele, Zamatar fez o mesmo e formou uma dúzia de runas leves. Ambos saltaram um contra o outro com toda a força e antes que alguém pudesse alcançá-los, eles colidiram. As lanças de osso de Zamatar e a lança do infinito de Sylvester. Ambos os lados com suas runas mágicas. Estrondo. Choque. As dezenas de runas de luz colidem umas com as outras primeiro e são quebradas com explosões espetaculares de luz branca. A energia liberada escavou o solo ao redor deles, aprofundando o enorme pântano em centenas de metros. A cratera era grande o suficiente para ser chamada de outro lago Merkins. O ar escaldante queimou quaisquer raízes e tentáculos restantes do monstro Bloodling. E a própria sujeira derreteu, transformando-se em vidro vermelho e quente. Ah! Sylvester avançou, sem deixar os pés no chão. Você pode copiar minha magia, mas nunca meu conhecimento. Choque. Sylvester sentiu dois de seus círculos rúnicos quebrarem na frente da lança e, ao mesmo tempo, Zamatar estava no último círculo rúnico. A diferença era Elder Magic, algo que Zamatar não tinha. Uau! Sylvester finalmente conseguiu passar e sua lança penetrou no corpo de Zamatar. Ele empurrou o demônio junto com seu impulso e o arrastou até a beira do penhasco, o limite do enorme pântano. Estrondo. Sylvester empurrou sua lança para frente, prendendo o demônio na parede rochosa. Mas só então, ele sentiu algo. Ele não conseguia mais sentir o corpo de Zamatar. Maxi. Ele desapareceu na névoa negra. A voz de Mirai soou do topo do penhasco. Sylvester parou de usar sua magia e se virou. Lá, ele notou Zamatar ferido correndo em direção a Ratagun com o mesmo movimento. Havia desespero no ar e Sylvester podia sentir o cheiro. Isso o deixou na maior confusão, já que ele era a pessoa que o demônio deveria estar focado em matar. Porque ele está atrás de Ratagun. Uau! Sylvester não pôde perder mais tempo pensando e seguiu com seu movimento final. Ele saltou milhares de metros no céu com a lança do infinito na mão. Ele alcançou quase o limite da atmosfera, de onde podia ver parte do espaço além. Piercing eu. Espero que funcione. Ele murmurou e, daquela altura, mergulhou direto para baixo. Ele acompanhou a direção que Zamatar se moveu e se ajustou. Ele segurou a lança perto do peito, com a ponta projetando-se para fora. Logo, a magia da luz antiga foi utilizada para engolir a ponta da lança com dezenas de runas mágicas de luz. Enquanto isso, atrás da lança na cauda, runas mágicas de luz e fogo tomaram forma. Ele caiu como uma estrela cadente, com uma longa cauda atrás dele. A velocidade cedeu tudo o que ele já havia alcançado em sua vida. A destruição que ele iria causar era algo que ele nem queria imaginar. Durante toda a sua vida, ele tinha ouvido falar que somente os magos supremos poderiam destruir reinos. Agora ele sabia, era assim que eles poderiam destruir reinos. Ah! Sylvester tentou ganhar toda a velocidade que pôde enquanto Zamatar se aproximava de Ratagun e colidiu com sua lâmina com o rei élfico. Nenhuma espada poderia lidar com tais ataques, e logo Ratagun ficou sem arma. Mesmo assim, ele usou sua magia e desacelerou Zamatar com vinhas afiadas e um pouco de magia de água, jogando espinhos enormes na criatura. Zamatar rugiu e rapidamente se libertou das vinhas. Pai! A voz preocupada de Sylvester soou. Ah! Apenas morra, elfo. Naquele momento, um som veio do céu, cortando o vento. Apenas morra, demônio. Estrondo. E Sylvester finalmente acertou o golpe direto no corpo de Zamatar. Não apenas o corpo, ele atingiu seu coração e perfurou. Sua mão também seguiu a trajetória da lança e capturou o coração do demônio com a palma da mão. A destruição que se seguiu foi massiva e duradoura. Tudo estava coberto de terra por toda parte, e Ratagun foi surpreendido pelo impacto. A que profundidade ele havia caído na cratera, Sylvester não sabia. Mas ele tinha o coração de Zamatar na palma da mão enquanto estava em cima do peito esfarrapado do demônio, sua lança apoiada ali também, vermelha escaldante. Silenciar. Sylvester abriu o coração e o destruiu,
sentindo a pequena chave que trouxe o demônio a este mundo em primeiro lugar. Mas quando ele olhou para a coisa, não poderia deixar de balançar a cabeça. A textura, o formato, era um pingente. Ele o reconheceu porque o fez há muito tempo com as próprias mãos, para o primeiro aniversário de Diana. Ele exclamou: Pai! Ah! Isso significa. E isto? O general Zamatar cumpriu seu dever, tudo pela beleza do futuro próspero. A voz gemida de Zamatar reverberou enquanto seus afiados olhos amarelos lentamente perdiam a cor. Sua pele começou a formar inúmeras rachaduras de tranquilidade enquanto ele sorria com um cheiro diferente de paz. Ele não é um inimigo, mas uma ferramenta. Você será sábio ou tolo. O reino aguarda sua chegada, aguardando o fim do ciclo vicioso. Jonathan King Sterling. Tweet Pop capítulo 143. Em meio à nuvem de poeira de seu movimento poderoso, Sylvester inspirou o corpo de Zamatar a começar a se transformar em pó. Ele se ajoelhou rapidamente e tentou interrogar uma criatura, na esperança de saber mais. Quem te deu esse pingente? Como você sabe meu nome completo? Sylvester questionou com um brilho agudo de fúria feroz e confusão em seus olhos. Fale, é inútil falar em enigmas. O rosto esquelético do demônio manteve o sorriso como estava. Eles podem nos ouvir. Humanos. Eles ouvem tudo. O coração de Sylvester quase deu um pulo e ele olhou para o céu. Eu não. Alguém se sacrificou para minha proteção. Diga-me, como se chama o seu mundo? Como faço para chegar lá? Diana está aí? O que você quer que eu fale? É acessível contanto que você procure. Não seja tolo. Não perca esta chance de governar. Zamatar exalou e terminou suas últimas palavras enquanto limpava completamente o pó com inúmeras rachaduras em cima dele. Sylvester viu algo então, no momento em que a poeira estava baixando. Você. Há quanto tempo seus demônios invadiram este mundo só para me alcançar? Você matou o dragão para me ajudar? Infelizmente, o demônio foi e não havia mais como obter respostas. Apenas o pequeno pingente que era a chave do demônio estava em sua mão. Mas ele sabia que também deveria ser destruído, para libertar Zamatar totalmente das algemas que prendiam sua alma. Crush. Ele cerrou a palma da mão e acendeu o fogo lá dentro, queimando e derretendo o pingente. Ele não percebeu quando a poeira foi varrida e Ratagun começou a se aproximar dele. Ele só conseguiu pensar em perguntas, incontáveis e cada uma mais grave que a outra. A pequena possibilidade de que Diana pudesse estar ali fez com que sua respiração ficasse irregular e seu coração batesse forte. Ele queria ir para lá imediatamente, mas não sabia como. Sylvester. Onde está o demônio? A voz de Ratagun ecoou atrás dele. Mas Sylvester só saiu do torpor quando o rei-élfico bateu em seu ombro. Sylvester balançou a cabeça e clamou-se, virando-se para olhar para o homem. Ele trouxe sua mente de volta ao foco e afirmou a situação. Sim. O demônio está morto. Consegui destruir a chave. O pântano divisor está livre das forças das trevas agora. Acredito que os Merkins poderão retornar aos seus habitats em breve. O que aconteceu com você? Você parece estranho. Ratagun perguntou, notando uma pequena mudança em Sylvester. É inútil compartilhar essas coisas com alguém agora. Preciso confirmar minhas dúvidas sobre o mundo dos demônios antes de espalhar a palavra. Sylvester se decidiu e transmitiu com bastante força. Nada, apenas me perguntei por que quem enviou o demônio aqui. Parece que temos inimigos dos quais nem temos consciência. Se o reino dos demônios for tão avançado e massivo como Zamatar disse, temo que isso represente um desafio em um futuro. Sylvester deu uma versão redigida de seus pensamentos e pegou sua lança do chão. Uau! Ele balançou a lança com uma mão tão rápido que um enorme tornado se formou, sugando toda a poeira e empilhando-a sobre ele. Eventualmente, ele começou a notar a destruição que causou com o movimento de Persingale. Ele se viu dentro de uma cratera gigantesca, ainda maior que o pântano divisor. Isso significava que o pântano não existia mais, nem as paredes ao seu redor. Toda a região se transformou em uma enorme cratera com paredes inclinadas nas bordas. Ratagun suspirou, sabendo que se tal ataque tivesse caído sobre Alfia, seu reino teria desaparecido. Nós vencemos, Sylvester. Ainda não, Sylvester refutou e olhou para a extremidade oposta, em direção às encostas crescentes da cratera. Ele notou dois homens deslizando e vindo em sua direção. Eles foram facilmente reconhecidos como Bloodline e Soulbreaker.
Ao mesmo tempo, do outro lado, Sylvester viu alguns elfos aparecendo, todos vestidos com armaduras e com as lâminas desembainhadas. Havia 10 deles, e ele os reconheceu facilmente do Conselho dos Anciãos. O demônio está morto. Sylvester gritou antes que os recém-chegados pudessem se aproximar. Seu objetivo era garantir que eles ouvissem. Mas esta paz que conquistamos não durará muito. Pois os elfos ainda desejam escravizar meu povo. Deplorável, mas não algo que eu não esperava. Então ouça-me, rei dos elfos. Eu desafio você para um duelo desde então. Apenas nós dois permanecemos no auge. O vencedor será o governante de todos, a ponta de lança que guiará nossas civilizações como um governante justo. Que a santa luz nos abençoe. Bloodline alcançou-os e rezou imediatamente pela vitória de Sylvester. As órbitas sangrentas em seu visor mostravam claramente o quão profunda era sua crença. Sobreaquer também não ficou muito atrás. Somente sua santidade pode guiar nosso mundo para um futuro melhor. Aceite seu destino, elfo, não seja o tumor nojento da mente saudável. Sylvester não esperava esse tipo de insulto, mas os acolheu enquanto o conselho ancião dos elfos ficava agitado com essas palavras. Elitran, o sogro do rei, zombou e ergueu sua lança em direção ao Sobreaquer. Segure sua língua, humano. Um mero mago supremo que nasceu ontem não pode vencer a linhagem mais forte dos elfos. O rei Ratagun anulará seu tolo papa e governe suas terras. Sua espécie só é digna de ser nossos bons servos, nada mais, nada menos. Sylvester zombou, encontrando algum ódio genuíno pelo homem élfico, e é exatamente por isso que não pode haver paz a menos que eu pise em sua cabeça. Não fala de todos os elfos, mas apenas de você, ancião Elitran. Alfia pode ter 10 problemas, e não tenho dúvidas de que você é a razão de 9 deles. De fato. Quero dizer, como você ousa? O primeiro ancião, o leal a Ratagun, Florian, gritou por instinto, mas mudou de ideia no meio do caminho. Nada de bom resulta da violência, sugeriu o lendário 11 general, agora um ancião aposentado, Zelfar. Já vi inúmeros jovens elfos morrerem por nada. Vamos discutir a questão da escravidão e encontrar uma solução. Dos 10, quase metade dos anciãos acenou com a cabeça as palavras de Zelfar. Depois de ver a destruição que a batalha causou, os anciões não puderam deixar de aceitar a realidade. Não havia mais nada de bom em fazer os dois monstros lutarem. Não. No entanto, nem todos pensavam isso, pois Elitran ainda acreditava firmemente na superioridade da posição. Sylvester tornou-se o mago supremo há apenas algumas semanas e, ao mesmo tempo, Ratagun foi um mago supremo por quase meia década. Precisamos de uma resposta definitiva para ver quem é o verdadeiro vencedor da Guerra dos 1000 Anos. Malesius está morto, isso só nos resta e os humanos. Não se deixe levar pela sua ganância pela vitória, Elitran, o ancião Zelfar expressou severamente. Eu lutei nas batalhas tanto quanto você. Nós dois sabemos que não adianta continuar com isso. Não quando os humanos também desejam a paz. Parecendo furiosamente vermelho, os longos cabelos loiros de Elitran esvoaçaram enquanto ele apontava firmemente sua lança para Sylvester. O que você dirá ao nosso povo? Como você justificará seus anos de sacrifícios depois de aceitar uma trégua sem a devida concessão dos humanos? Sylvester suspirou e ergueu a lança também. Sua armadura estava muito suja e quebrada em alguns lugares. Seu cabelo também estava bagunçado. No entanto, ele ainda apareceu como o mais brilhante na multidão. Ancião Elitran, você será capaz de dizer ao seu povo que o rei deles perdeu para os humanos? Que os elfos devem se render ao Papa? Porque é exatamente isso que vai acontecer hoje, e você será responsável por isso. Elitran se preparou para lutar apesar de saber que iria morrer, que assim seja. Vamos ver como um menino nascido ontem luta contra nós com milênios de experiência. Sylvester zombou e se preparou para atacar. Seus milênios de experiência são semelhantes a uma formiga sob meus pés. O poder absoluto triunfa absolutamente. Assim que Sylvester se adiantou para atacar o velho, o rei Ratagun deu um passo à frente e cobriu o ancião Elitran. Ele pode ter uma boca odiosa e uma personalidade terrível, mas ainda é um ancião, meu professor e meu sogro. Para prejudicá-lo, você deve passar por mim. Então, vamos começar. Sylvester criou lintitilhas para si mesmo de forma bastante embaraçosa e caminhou em direção ao céu. Guardiã Bloodline e Guardiã Soulbreaker, deles o inferno.
Os dois homens mascarados inclinaram a cabeça para Sylvester. Bloodline desembainhou sua espada longa, pingando sangue. Sobreaquer começou a balançar seu turíbulo, uma engenhoca correntada que emitia jatos de fumaça. Estrondo. No momento em que a magia de Sylvester e Ratagun se tingiu e criou um som alto, a batalha começou. No chão, os dois guardiões e os 10 anciãos lutaram enquanto dois magos supremos trocavam golpes no céu. Sylvester rapidamente fez clones de luz perfeitos para si mesmo. Eles foram aperfeiçoados a tal ponto que até se pareciam com Sylvester e combinavam com a aura de seu corpo. Até mesmo a lança falsa que seguravam nas mãos era bastante dolorosa para os inimigos comuns. Uau! Sylvester começou a correr ao redor de Ratagun. Mais de 20 de seus clones o confundiam facilmente. Como o rei élfico também havia perdido a espada, ele não tinha nada além de magia em mãos para lutar. Você nunca para de me surpreender, meu filho. Ratagun murmurou para que apenas Sylvester pudesse ouvir. Eu me pergunto o que mais você tem reservado. Sylvester riu e começou a formar o raio da ira do céu usando ambas as mãos. Devo dizer que as suas habilidades de atuação melhoraram em tão pouco tempo. Ah, tudo graças a você. Ratagun riu e reagiu da mesma maneira. Ele foi capaz de voar mais rápido que Sylvester. Então ele formou uma certa distância e socou o ar várias vezes em direção aos clones de Sylvester. No entanto, para surpresa de Sylvester, em vez de um ataque do elemental do ar, foi um ataque do elemental verde. Foto. Do nada, múltiplas hastes afiadas de madeira se formaram e perfuraram os clones, destruindo-os. Isso deixou apenas Sylvester visível, que já havia preparado sua ira do céu. Ó poderoso rei da espécie élfica, ó poder da luz, não seja cego. Estrondo. O enorme e brilhante feixe de luz branca e dourada voou das palmas das mãos de Sylvester e dirigiu-se ao rei Ratagun. Ele ressoou no ar como se contivesse um trovão vindo do céu. O próprio ar queimou em seu caminho, formando indícios de névoa. Ah, hoje não, filho, exclamou Ratagun e assumiu uma postura como se estivesse atirando uma flecha através de um arco. No entanto, ele não tinha arco ou flecha nos braços. Mas não por muito tempo, pois a madeira se formou a partir de sua própria pele, radiante em sua cor dourada, coberta de lindas vinhas e flores verdes à medida que o arco se formava. Era enorme nos braços de Ratagun. Então, uma flecha verde brilhante se formou sobre o arco, sendo esticada para trás junto com o fio invisível. A mera flecha irradiava tanta energia que até Sylvester a sentiu à distância. Estrondo. E com isso, pai e filho colidiram. A explosão ecoante de seu confronto soou de forma ofuscante e radiante por todas as bordas norte e sul do continente. Twitch Pop capítulo 144. No momento em que a ira dos seus de Sylvester e a flecha mágica de luz verde de Ratagun se tocaram, uma luz ofuscante explodiu em todas as direções. Uma mistura de branco e verde, a energia produzida pelo confronto foi surpreendente e assustadora. A cratera já era uma prova da destruição que causaram, mas isso era diferente, pois dois magos supremos estavam colidindo. Os filhos de sua batalha foram ouvidos até mesmo dentro das muralhas mais secretas do reino dos gigantes e dos jardins mais isolados de Alfia, no extremo sul. Para quem estava no terreno, era uma situação muito pior. Cegos pela súbita onda de luz, os elfos anciãos não conseguem se mover. No entanto, Bloodline, que já era cego e ainda assim um mestre, não teve problemas em se mover. Seus sentidos lhe disseram tudo o que ele precisava saber, e ele atacou um dos elfos anciões que por engano havia se afastado ainda mais do grupo no meio da confusão. Uau! Com um simples golpe no pescoço, o elfo ancião morreu com a cabeça decepada caindo em direção ao grupo. Bloodline não parou por aí e mudou de posição para planejar seu próximo movimento surpresa. Logo, enquanto os ecos dos dois magos supremos em confronto ainda ressoavam, a luz ofuscante desapareceu. Assim que todos puderam ver, uma sensação de pânico se deixou entre os elfos anciões. Ancião Auron! Gritou Elder Elitran a plenos pulmões. O rosto decepado e assustado do ancião Auron estava ao lado de seus pés. No céu, Ratagun fez uma pausa e olhou para baixo. Ele também reagiu como Elitran, ancião Auron. Quem o matou? Bom. Sylvester esticou lançando sua rapidez, atingindo Ratagun em sua armadura de ombro, quebrando-a e desbastando-a. É por isso que dizem, não arranje brigas que você não pode vencer. Ah! Ratagun rugiu e avançou na direção para Sylvester.
Ele voou rápido e disparou uma flecha menor do arco mágico que saiu de seu corpo. Sylvester desviou os arcos feitos de pura energia com sua lança do infinito e respondeu com ataques ferozes. A ponta coberta com runas de fogo. Gritar não vai transformar seus sonhos em realidade. Claque. O lançamento de Sylvester atingiu Ratagun mais uma vez, desta vez em seu estômago. Vendo isso, Sylvester também avançou nos Lintitiles. Mais uma vez, a ira dos céus se formou em suas palmas, mas desta vez, o lançamento também seria um componente. Ratagun percebeu isso e recuou um pouco antes de carregar sua flecha também. Desta vez, era muito maior do que antes, tornando-se grosso o suficiente para esticar a corda quase totalmente para trás e o arco dobrar. Seu comprimento era maior que a altura de Ratagun. Com luz verde brilhante, também incluía algumas faíscas marrons e roxas pertencentes a outros elementos. Mais uma vez, seus movimentos colidem e espalham luz por toda parte. Bloodline também estava preparado e desta vez apareceu atrás dos anciões e reivindicou mais uma nuca com sua espada sangrenta. Estrondo. No entanto, uma forte explosão ecoou no céu naquele momento, e a luz branca de Sylvester desapareceu. Apenas o brilho verde da flecha de Ratagun permaneceu. Assim que as luzes desapareceram, Sylvester não estava em lugar nenhum, e Ratagun estava totalmente focado em Bloodline, sobre aquele e nas duas cabeças decepadas no chão. Você ousa pregar peças em minha terra. Bomei Ratagun, preparando-se para atacar. Enquanto isso, no céu, a alguma distância, Sylvester se viu puxado com força. Ele não ficou ferido, mas a força com que seus ataques colidiram e o fato de o ataque de Ratagun ter sido mais forte o desequilibrou. Eu julguei mal o ataque dele. Ele está tentando lutar comigo de verdade? Sylvester se perguntou e logo descobriu que sua trajetória mudou graças à gravidade. Antes que ele percebesse, em algum lugar da região de Beastiquim, ele pousou bem no topo de uma pequena casa com telhado de telhas. Bom. Invadindo, através do telhado e de muita poeira, ele caiu dentro de casa. Ele fez questão de pousar suavemente, para não matar ninguém. Mas quando olhou para quem estava mais próximo dele, adiou o retorno. Oh, olá! Ele cumprimentou a garotinha com rosto de tigresa bebê, sentada em uma cadeira com um lindo vestido florido e comendo sua comida. Ele estava no chão ao lado da cadeira dela com todos os escombros sobre ele. Graças aos seus instintos, os pais da menina ficaram surpresos e pularam. Infelizmente, a garota ainda não desenvolveu esses instintos. Uau! Elfo! A garotinha gorjeou, já tendo deixado cair a colher. Com seus grandes olhos amarelos de gatinho, ela olhou para Sylvester com admiração. Ele riu e começou a se levantar, limpando suas roupas. Nem todo ser bonito é um elfo, garotinha. Eu sou o Papa Mano. Cocô? Sylvester suspirou e se agachou um pouco para pular alto. Ah! Shonky teria adorado conhecê-lo. De qualquer forma, desculpe pelo incômodo e pelos danos. Fique bem, como as suas refeições na hora certa é. Ele rapidamente mexeu nos bolsos e tirou 3 pequenas bolsas cheias de moedas de ouro. Isso deve ser suficiente para os danos e muitos brinquedos para você. Adeus. Com isso, Sylvester saltou do telhado e desapareceu no céu. A pequena família de 3 pessoas ficou em estado de choque e confusão. Tudo aconteceu tão rápido que eles nem conseguiram reagir. E aquele era o Papa? O pai Tijerkin se perguntou. A mamãe Tijerkin assentiu vigorosamente. Eu vi a pintura no templo. Acho que era o verdadeiro Papa. Não. A menina exclamou, brincando com algumas moedas de ouro. Isso foi cocô. Sylvester chutou o ar no céu e voou de volta para o pântano divisor. Quando ele rompeu ruidosamente a barreira do som, ele se encontrou em seu destino rapidamente. Ele notou Ratagun atacando Bloodline, tentando matá-lo. Estrondo. Sylvester pousou perto dos elfos anciãos e chutou violentamente Litran nas costas, esmagando sua espinha dorsal em pedaços e dobrando o homem como se ele fosse um pedaço de pano. Lute contra alguém do seu tamanho. Aag. Litran chorou de imensa dor ao se ver no chão chamuscado em uma posição dolorosa. Ele não conseguia sentir as pernas. Bom. Sylvester e Ratagun atacaram-se novamente e lutaram violentamente apenas com os braços e as pernas. No entanto, logo ficou claro que Sylvester era melhor nisso. Ele também era um cavaleiro de platina do mais alto nível e suportava facilmente os chutes e socos de Ratagun.
embora o mesmo não possa ser dito sobre o homem élfico. Bom, você está ficando bom nisso, elogiou Sylvester. Ratagun sorriu. Está no sangue, ao que parece. Uau! Sylvester jogou para o céu novamente e chutou para pular. Ele segurou a lança para cima e girou como um tornado. Ele cortou o ar e atingiu Ratagun no peito, levando para o alto, acima das nuvens. Tenho muito mais movimentos, disse Sylvester, usando a variação da manipulação do metal. Mais uma vez, ele tentou o eletromagnetismo em Ratagun e o atrasou um pouco. Depois, ele utilizou a manipulação de metal para brincar com o sangue de Ratagun. Não foi fácil de fazer, mas ele tentou mesmo assim. Arag! Ratagun rugiu de dor, sua voz provavelmente ouvida lá embaixo. Sylvester continuou e usou a Coafire, um movimento que combinava magia elementar de fogo e água. Usando-o, ele cobriu Ratagun com um fogo que não poderia ser removido facilmente. Com seus movimentos restritos, Ratagun se viu perdido. Ainda tenho meu vazio supremo, observou Ratagun. Sylvester riu. E mesmo? Vá em frente e tente. Veias vermelhas surgiram no rosto de Ratagun enquanto ele tentava usar a ferramenta mais poderosa em posse de um mago supremo. Um território absoluto onde as leis da natureza pertenciam ao governante supremo, o lançador. Não pode. A voz ridícula de Sylvester veio, chocando o rei élfico. Você sabe por que não pode usá-lo? E não pode ser. Ratagun entrou em pânico e olhou em volta, ainda sentindo dor pelo triplo ataque mágico de Sylvester. Isso significa: já estou dentro de um vazio supremo. Mas não há nada. Estamos abertos. Foto. Sylvester estalou os dedos e a escuridão os envolveu instantaneamente. Foto. Ele fez isso de novo, e uma tonalidade vermelha o cercou. Foto. Desta vez, era verde. Ele continua assim, mudando de cor. Eventualmente, ele até mudou o cenário, fazendo-os aparecer dentro das montanhas nevadas, sobre o mar em um navio, dentro de uma caverna, na praia ou dentro de uma sala. O que foi ainda mais chocante foi que sentiram os efeitos físicos, frio e calor, ar e aromas, tudo. Sylvester revelou e libertou Ratagun de seus ataques mágicos. Talvez eu seja o único mago supremo da história com meu nível de brilho avançado com a magia da luz. Geralmente, as pessoas acreditam que a luz é apenas tudo o que brilha. Mas a verdade é que a luz está por toda parte e nós somos capazes de ver porque há a luz em primeiro lugar e quem pode controlar esses espectros de luz, controla o que vemos. Mas as sensações... Ratagun exclamou. Sylvester olha os braços para o lado. Bolas gigantes de elementos apareceram atrás dele, girando por si mesmas. Fogo, terra, água, ar e luz são majestosos atrás dele, como se fossem sua auréola. Nasci com camada superficial por todos os elementos, e combiná-los me permite criar qualquer situação que eu desejar, ou causar tantos danos quanto eu quiser, disse Sylvester, finalizando sua pequena explicação. Agora é hora de honrar o acordo que fizemos antes. Ratagun acenou com a cabeça e assumiu uma postura de luta. Nossa batalha durará dias, se não semanas. Espero que você tenha vindo preparado. Sylvester concordou friamente e gentilmente ao lançamento, como eu disse. Eu não escolho brigas que não posso vencer. Esperei anos por isso, meros dias são simples de descartar. Estrondo. E com isso, os filhos constantes de suas batalhas ressoaram por toda parte. Por horas, Bloodrine, Sobreaquer e os elfos anciãos restantes também lutaram entre si. No entanto, devido à lenda General Zelfar, os guardiões não puderam mais matar ninguém. Eventualmente, eles se cansaram e montaram acampamento enquanto ouviam os filhos de uma batalha violenta no céu. Eles engoliram em seco e suaram o tempo todo, imaginando quem estava ganhando ou se algum ataque perdido poderia cair sobre eles e matá-los. Ainda assim, o tempo todo eles não ousaram sair. Como mais alguns visitantes que eles deveriam receber. Inúmeros especialistas de diversas espécies procuraram a origem dos filhos. Era uma oportunidade, uma possibilidade de ganhar alguns tesouros que farejavam como cães de caça. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.